Olá a todos vocês, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa Raízes de Fátima das nossas sextas-feiras. E esta aqui, mais uma vez, muito especial, com um convidado também muito especial, Padre João Luiz Silva. Vocês que entram agora, gostam nas nossas redes sociais para receber as nossas novidades em primeira mão. O Raízes de Fátima tem esta missão de tocar o coração dos peregrinos com esta mensagem de amor, com esta mensagem que ecoa através dos anos, através das décadas, que foi deixado por Nossa Senhora aqui em Fátima. Nós temos nossas visitas presenciais, temos conteúdos online, como estas conversas todas sextas-feiras, e e-books gratuitos, cursos, muito conteúdo que você pode aceder aqui neste site que está a passar aqui embaixo, raizesdefátima.pt. Então vamos lá, porque temos muita coisa para falar com o nosso convidado, sobre um projeto lindíssimo, sobre essa devoção Imaculado Coração de Maria. Hoje se preparem, porque vai ser para lá de especial. E como sempre, vou chamar aqui a nossa querida Carla Barbosa Rocha. Olá, Carla! Olá, boa noite. Boa noite. Nós estamos muito repetitivas nisso de dizer que os nossos convidados são especiais. Me ajude. Mas também acho que não estamos a enganar ninguém. Nós sabemos é escolher. Lá está. Lá está. Carla, e hoje temos temas aqui tão bonitos, não é? Mesmo. Mesmo. O padre João Luiz é presbítero da Arquidiocese de Évora e é também assistente do secretariado do Movimento da Mensagem de Fátima, também na Arquidiocese de Évora, e é assistente do grupo da Imaculada. Mas tem muito mais para a gente saber. Isso é só assim, não é, Carla? Exatamente. Isto é só para aguçar o apetite. Exato. Então vamos chamá-lo? Com certeza. Olá! Olá, Eliana. Olá, Carla. Olá, uma alegria estar Padre, convosco e com tanta gente, certamente nos está a ver e a escutar também, para partilharmos algo que nos diga a todos, que é o amor à Nossa Senhora. É verdade. E agradecemos muito aqui publicamente, antes de darmos início, aceitar o nosso convite. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu é que agradeço o convite. Muito obrigado e parabéns pelo belíssimo trabalho que têm feito, porque eu às vezes tenho a possibilidade de acompanhar e, naturalmente, no final de cada partilha destas, o coração de quem ouve, de quem escuta, de quem vê, fica maior, porque fica cheio deste amor de Deus que passa também pela vida de cada um de nós, não é? É um bocadinho por aí e é muito belo. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Puxa, nem fizemos a primeira pergunta, eu já estou ficando sem... Sim, mas isto aumenta a responsabilidade, não sei se percebeste. Sim, mas a partilha vossa é sempre uma partilha muito simples e muito bela e muito familiar. E quando estamos em casa sentimos bem. Muito obrigada. A ideia é essa mesmo, é fazer de forma simples, porque toda mensagem de Fátima é, de certa forma, uma mensagem simples, que precisamos apenas abrir os nossos corações. E vamos falar muito disso hoje também. Carla, a nossa pergunta clássica? Também já começa a ser um clássico ser eu a fazê-la. É verdade. Padre João Luís, a primeira pergunta, mas isto também, ainda agora nos fez o elogio do programa e convém saber que os grandes programas de entrevistas têm sempre uma pergunta que é tradição. A nossa é precisamente, para quem não o conhece, quem é o Padre João Luís? Eu sou natural de Chaves, sou do Norte, sou transmontano, mas estou a trabalhar na Arquidiocese de Évora já há 14 anos. Há 14 anos, onde estou incardinado também. Estudei em Lisboa, na Universidade Católica, entrei para o seminário com 32 anos, com 55, era professor do primeiro ciclo, e aí foi também que senti a vocação para ser sacerdote, para o seminário, e senti que sempre foi a mãe de Jesus, pela sua mão, que me conduziu para aquilo que me realizava plenamente. E eu às vezes costumo dizer que eu não conseguia ser feliz de outra maneira senão como sacerdote, como padre. E a devoção a Fátima, se calhar como vem a todos nós, vem-nos num colo que é o colo das nossas mães, não é? E a devoção que eu tenho a Fátima aprendi muito no colo da minha mãe,
e aprendi também no colo de uma das minhas avós, a minha avó paterna. E é uma alegria estar aqui e é uma alegria também trabalhar com Fátima. Como me disseram, sou assistente aqui da mensagem de Fátima aqui na Arquidiocese, já há alguns anos também, e também sou assistente do grupo da Imaculada, que tem como grande missão levar ao mundo a consagração à Imaculada Coração de Maria. A mensagem de Fátima, eu costumo dizer, é um poço de água fresca tão fundo, tão fundo, tão fundo, cada vez que tiramos água, mais água há. E por isso há um lugar para todos aqueles que querem levar esta mensagem, que é uma mensagem de paz a todo mundo, como é o projeto Raízes de Fátima e como são tantos movimentos no mundo inteiro. Isso fortalece-nos e isso ajuda-nos também a perceber nas dificuldades que há outros que caminham connosco. É belíssimo este caminho. É verdade, mas agora gostaríamos de saber como começa todo este envolvimento, toda esta vida, não é? Conte-nos um pouco mais sobre esta trajetória tão próximo a Fátima. Como disse, a minha mãe, eu e a minha irmã somos gêmeos, só somos os dois. E a minha mãe, quando éramos crianças, contava-nos muitas vezes a história dos pastorinhos de Fátima. E eu digo sinceramente que me encantava profundamente, até muito mais amigo que a minha irmã. E então comecei a aprofundar um bocadinho Fátima e depois, sobretudo na altura da beatificação dos pastorinhos, porque veio o Papa João Paulo II, tudo o que era sobre Fátima eu comecei a ler e percebi que Fátima, para além deste carinho maternal de Nossa Senhora que todos temos, é sobretudo um caminho que se abre à vida de cada crente, não é? É uma estrada onde nós podemos caminhar. E então eu percebi claramente que era nessa estrada que eu também queria fazer o meu caminho. Sentia que era por ali. E foi através desse caminho, através da beatificação dos pastorinhos, pois também já há muito tempo tenho uma ligação muito bonita com o Carmelo de Coimbra. Nunca estive pessoalmente com a irmã Lúcia, mas tive correspondência com ela, mas pessoalmente nunca estive. Mas tive uma ligação sempre muito grande ao Carmelo, à madre daquela altura, que era a Madre Maria Celina, que faleceu há alguns anos, uma mulher santa, que certamente alguns se calhar conhecemos também. Isso veio ainda frutificar um bocadinho mais a minha relação com Fátima. E depois, já aqui na Arquidiocese de Évora, o bispo emérito Dom José Alves pediu-me que assumisse um bocadinho a assistência ao movimento, porque aqui em Évora é uma realidade diferente, a realidade do Alentejo é diferente. Évora é a diocese do país em território maior. Nós temos, por exemplo, eu cheguei a ter paróquias que estavam a 25 km umas das outras. São paróquias mais pequenas. E então pediu alguém que tivesse devoção. E foi aí que ainda fui aprofundando mais este amor a Fátima e que me leva naturalmente a perceber que é uma grande escola. Fátima é uma escola. Como dizia o Papa Bento XVI, é uma cátedra. É uma cátedra. Sim. É verdade. E eu costumo dizer também que parece que quanto mais estudamos, mais vou ter a noção de quanto eu estou distante, quanto há para aprender. Oh, meu Deus, quanto mais mergulhamos, mais percebemos a dimensão, não é? Esta dimensão de amor infinito que, ultrapassa-nos grandemente, não é? É verdade, é uma escola de fé, sem dúvida. E até nas memórias da irmã Lúcia, se calhar também acontece convosco. Por exemplo, eu já li as memórias da irmã Lúcia umas 5 ou 6 vezes. E de todas as vezes que leio as memórias da irmã Lúcia, há coisas que eu descubro sempre novas. E digo, meu Deus, expressões, atitudes. Eu disse, que coisa tão interessante. Eu já li tantas vezes e não conhecia. Há sempre uma novidade, não é? Há sempre um toque que nos eleva e que nos faz conhecer como Fátima é, como dizia o Papa também Bento XVI, é uma mensagem profética para todos os tempos, não é? Porque a paz é para todos os tempos. Bom, concordamos as duas, certamente, né, Carla? Completamente, porque é mesmo daquelas situações que a gente, se não soubesse que o livro é o mesmo, se calhar até íamos ver a capa, ver se tínhamos mais que um e nos tínhamos enganado, não é? É belíssimo. E agora, queria falar de um assunto tão bonito. É um assunto mesmo que eu tive assim, a honra de poder estar em Fátima ainda recentemente, não é? Sobre a imagem da Nossa Senhora.
da Nossa Senhora orante no coração da sua casa. Que imagem! Bom, a primeira vez que eu a vi num papel impresso, não é? A primeira vez não foi no WhatsApp. Eu já fiquei maravilhada. Depois, pessoalmente, então, vou partilhar aqui. E o padre João Luiz pode nos contar um pouco sobre este, nem sei se eu posso chamá-lo assim, projeto, porque eu acredito que ele vai muito além do que só essa imagem. É uma ideia que abraça de forma tão bonita toda a mensagem de Fátima. Eu costumo sempre dizer que as coisas de Deus nascem na simplicidade. E olha, até certamente vou entender bem o que estou a dizer. Este projeto tão bonito que vocês têm, Raiz de Fátima, nasceu certamente a partir de uma pequena ideia, na simplicidade, e depois hoje tem esta abrangência tão grande que há tanta gente a querer escutar e a querer aprender também. Eu digo que as coisas de Deus nascem sempre assim. E em 2020 nós celebrávamos em Portugal, a partir de Fátima, dois grandes centenários. O centenário da morte de Santa Jacinta, e teve tantos eventos, como na Dona Estefânia, no Hospital Dona Estefânia, onde até a Carla teve uma conferência, penso eu, e também as irmãs Clarices envolveram-se neste projeto, e o Padre Carlos Azevedo também. E tínhamos outro centenário também tão belo e tão importante, que era a intronização da imagem, que está na Capelinha das Aparições, no dia 13 de junho de 1920. Sabemos o seu percurso, ela chegou a Fátima no dia 13 de maio, mas as aparições não tinham sido reconhecidas, então houve aquela prudência, ela ficou na igreja paroquial e só um mês depois é que foi para a Capelinha das Aparições. E a partir destas duas datas tão marianas e que podemos dizer em que se entrelaçam tão bem uma com a outra, na altura, nós, Secretariado da Mensagem de Fátima, de Évora, tivemos a ideia, podíamos marcar esta data com um acontecimento que ficasse para a história. Então surgiu a ideia de uma imagem. Mas aí na imagem eu até pensei logo, se for uma imagem, aquelas imagens típicas de Nossa Senhora de Fátima, é apenas só mais uma imagem, porque já há muitas, não é? Temos que olhar para este acontecimento de outra forma. Então, lembramos-nos de olhar para a Senhora de Fátima, que está na Capelinha das Aparições, com o olhar de cada peregrino. E cada peregrino, quando vai à Capelinha das Aparições, já partilhei isto nas redes sociais, eu penso que ele vai sempre com dois grandes motivos. Ele vai para agradecer-se ou vai para pedir. E falo sempre através de quê? De oração. Ou seja, uma Ave Maria, ou seja, um mistério de Deus, ou seja, o próprio Deus, ou que seja um silêncio habitado por Deus é oração. E é tão bonito perceber, porque se calhar nós também já fizemos essa experiência, que quando rezamos na Capelinha das Aparições, já alguém nos espera e reza connosco. É a Mãe de Jesus, a Nossa Senhora. Nossa Senhora reza connosco. Eu costumo dizer que Nossa Senhora nunca nos deixa rezar sozinhos. Ela está ao nosso lado. E então, podemos dizer, ela ajoelha-se para rezar. Como nos momentos mais importantes que encontramos na Sagrada Escritura, e todos eles acontecem no Evangelho de São Lucas, quando o anjo aparece a Nossa Senhora para denunciar que Deus quer que ela seja a Mãe de Jesus, eu acredito que ela ficou de joelhos perante aquele mistério. Quando os pastores visitam a Gruta de Belém para adorar o menino Jesus, os pastores, os símbolos, Maria está, como vemos no presépio, Maria está de joelhos. Maria está, e até junto à cruz. Depois de ter sido dada como mãe a cada um de nós, quando deixam Jesus da cruz, e vemos muitas vezes na Pietà, ou Maria está sentada ou está ajoelhada com Jesus ao colo. Então, Maria está de joelhos porque é a mulher orante, a mulher que reza. E tem o coração nas mãos. E nós, portugueses, conhecemos bem esta expressão, com o coração nas mãos. E as mães entendem isto. Porque as mães, e nós todos somos filhos, por isso também sabemos o que sentem as nossas mães, o que sentiram. Muitas vezes elas, quando estamos em alguma aflição, elas também ficam com o coração nas mãos. Eu costumo dizer que em 1917 Nossa Senhora vinha com o coração nas mãos, porque era a grande Primeira Guerra Mundial. E em 2022, que é o tempo que vivemos agora, Nossa Senhora continua com o coração nas mãos. Basta olhar para a Ucrânia e vemos que a guerra continua a tocar o mundo. E ela é representada desta maneira: a Senhora orante, a Senhora que tem o coração nas mãos e a Senhora que se ajoelha ao nosso lado para rezar. Ela pertence à mensagem de Fátima de Évora. Não é uma imagem, como assim, pertence a Évora. Foi até uma solução também
do Senhor Bispo, e depois esta ideia bonita também de levar esta oração e de rezar diante dela, porque, como todos nós sabemos, a Jacinta tem 2 aparições com o Papa, 2 visões que os outros pastorinhos não têm. Tem aquela no Poço do Arneiro, em que a Jacinta viu o Santo Padre chorar, e tem outra na Loca do Cabeço, em que ele vê o Santo Padre a rezar diante de uma imagem de uma Coração de Maria e tanta gente a rezar com ele. E por isso nós também temos este desafio que diante desta imagem se reze, e se reze pela paz, e se reze também pelas intenções do Santo Padre, que seja específico. E por isso ela terá um espaço, uma capela. Será aqui na paróquia onde eu estou neste momento, que é muito turística, que é Montargil, que tem aqui uma albufeira, ao fim de semana há gente por todo lado, e junto desta albufeira não há nada de religioso. Não há a igreja matriz, mas fica no centro da vila, não é? E então a ideia de ali se construir uma pequena capela, o nosso bispo, Dom Francisco Serra, sugeriu mesmo que fosse uma capela de oração. Não fosse fosse mesmo para a oração, em que as pessoas ali entrassem no silêncio e rezassem pelo Papa e pela paz. E depois também surgiu esta ideia louca, podemos dizer, as coisas de Deus às vezes são coisas que era, como o Jacinta tinha um carinho tão grande pelo Papa, que esta imagem fosse reduzida pelo Santo Padre. Estávamos em plena pandemia, e eu contactei a Anunciatura e naquela altura não era. E depois foi o contacto de um seminarista que também já esteve nos Reis de Fátima, que é o Francisco Marques, e ele tem uma proximidade muito grande com o Papa Francisco, que lhe fez chegar esta ideia de uma imagem que vai para o espaço para rezar pelo Papa. E ele aceitou e acompanhou o meu colega da Diocese, o Padre Francisco Pinheiro, e tivemos um momento único na vida, que eu pensei ter, que era estarmos 15 minutos numa sala muito simples, com o Santo Padre, como estamos agora aqui, a falar os 3, uns com os outros, e ele, quando viu a imagem, disse: "Logo, a imagem é muito bela, fico muito feliz, é bom que se reze pelo Papa." E depois eu perguntei-lhe qual era a oração que ele gostava que se fizesse. Ele disse: o terço. O terço é a oração universal. É muito interessante, porque até nas aparições de Fátima, que nós sabemos, nos 6, Nossa Senhora diz em todas elas: rezem o terço para o mundo alcançar a paz e vir o fim da guerra. Então, o projeto desta imagem é este mesmo, é rezar pela paz. Depois, quando chegou a Portugal, o Sr. Bispo também sugeriu que ela visitasse as paróquias da Diocese, onde há o movimento da mensagem de Fátima, até para revitalizar um bocadinho os movimentos, e quando a mãe visita, nós sabemos isso, os filhos juntos, né? Os filhos aproximam-se. E posso dizer que ela, desde o dia 2 de fevereiro, que é o dia de Nossa Senhora da Candelária, das Candeias, como nós chamamos, a apresentação do Senhor, ela visitou até hoje 45 comunidades. E foi uma forma extraordinária como foi a comunidade. E aí começaram a pedir que se tínhamos imagens, réplicas desta imagem, para as pessoas terem em casa, o que nunca nos tínhamos refletido sobre isso. A imagem era para ficar, sim, termos uma pagela, termos uma oração, que foi escrita até pelos senhores bispos, mas agora ter imagens para ter em casa não era agora assim um dos nossos objetivos. Mas surgiram tantos pedidos, que nós vimos na obrigação, podemos dizer, de refletir sobre isto, também com o Sr. Arcebispo. Então, em parceria com a Consolata, que é uma congregação também mariana, surgiu a ideia de se fazer réplicas que têm 25 centímetros para as pessoas terem em casa. Mas eu penso que ter apenas uma imagem em casa que é bonito, mas é pouco. E por isso surgiu a ideia de se fazer uma campanha de oração. Quem tiver a imagem em casa, que tenha este compromisso de rezar. E de rezar com a família, como faziam os nossos avós, como faziam se calhar aos nossos pais, e que hoje já não acontece tanto, não é? Que rezem em família e que rezem mesmo pela paz, rezem pelo Santo Padre. E é por isso mesmo que a campanha se chama A Senhora Orante no Coração da Tua Casa. Que ela no coração da tua casa seja o teu convite à oração pela paz e pelo Santo Padre.
Não, por isso é que eu acabei por dizer que seria um projeto, porque realmente é lindo, né? Poder ter uma imagem dessa em casa com esta proposta e depois a Nossa Senhora de joelhos deixa-nos assim. Uau, é uma imagem muito impactante, muito impactante. Ah, já agora eu vou pedir que diga o nome do autor. O autor da escultura é um jovem de 50 anos. Ele não se vai importar que eu tenha dito a idade dele. Ele chama-se Augusto Ferreira. Ele vive no Norte, vive na Europa. Ele pertence, podemos dizer, um bocadinho à escola do Ferreira Cunha. O Ferreira Cunha já morreu há muitos anos, mas sabemos que foi o que fez a escultura que está na Capelinha das Aparições. E realmente é um homem extraordinário a nível da arte, porque nós, quando olhamos para uma imagem, se calhar todos pensamos assim, a primeira coisa que olhamos é para o rosto, se tem um rosto bonito. E, por exemplo, quando vou a Fátima e às vezes entramos nas lojas, às vezes ficamos encantados com algumas e às vezes não ficamos tão encantados com outras, não é? E então ele tem este toque de fazer um rosto bonito e ele ficou também muito tocado pela origem da imagem, porque ele sabe a história dela, como surgiu, quando é que fez, naturalmente não ainda nem imaginava estar a ser vencida pelo Papa, mas ele fez com toda a fé, com todo o carinho que ele também tem por Fátima. Não, a imagem está lindíssima. E vou abusar um pouco da sua, enfim, desta partilha e da sua boa vontade. Vou lhe pedir para nos contar aquela história que contou nesse dia, essa fotografia foi tirada na Consolata aqui em Fátima, daquele menino que fala sobre uma história de um menino que fala o que é este coração, que eu achei tão lindo isso. Não sei se pode temos desta visita da imagem às paróquias de Évora, temos histórias belíssimas. Por exemplo, uma logo no início foi de um sacerdote, meu amigo, que está noutra paróquia até pouco mais distante de onde eu estou, fica noutra zona. Ele, quando olhou para a imagem, ele disse: ó João, olha que esta imagem leva-me a contemplar o infinito. A sua posição de joelhos, o seu rosto, e é tão bonito ouvir isto do outro colega, um sacerdote também. E pessoas que chegam ao pé da imagem e que ficam em silêncio e dizem: estou a falar com Nossa Senhora, estou a falar com a Mãe. E com as crianças existe algo, então, completamente extraordinário. Ela, quando visitou a paróquia de Samora Correia, que já fica muito próxima de Chaves, e é uma paróquia grande, mas que pertence à Arquidiocese de Évora, um dos catequistas, no dia, porque quando ela visitou as paróquias, fizemos sempre questão de alguém do secretariado diocesano estar presente e que houvesse sempre a recitação do texto pela paz e que houvesse o Eucaristia. Que não fosse só uma visita de uma imagem, que houvesse uma oração. E o catequista, como tinha várias crianças, no dia anterior levou as crianças a visitar Nossa Senhora e a rezar uma Ave Maria. E então o catequista disse, era um menino, tinha à volta de 10 anos, diz: olha, Nossa Senhora tem o coração nas mãos. E ele ficou muito calado e olhou para o catequista e disse: não, senhor catequista, o que ela tem, o coração dela está dentro do peito, o que ela está a oferecer é o coração do seu filho. E eu, quando ele me contou isso, disse: uma criança com 10 anos é um grande teólogo, não é? Porque Nossa Senhora oferece-nos sempre o coração de Jesus, como sabemos. Mas nós podemos dizer, dezenas e dezenas de histórias de pessoas que se sentiram muito, muito, muito tocadas pela presença da imagem nos momentos de oração também. Eu presenciei uma vez uma senhora, eu não sei, mas ela, quando chegou para da imagem, começou a chorar compulsivamente, e depois nós até nos aproximamos, e eu fiquei também, e ela no final disse ao Senhor Padre: ainda bem que tive este momento para desabafar. Mas ela não falou, não é? Mas houve ali um toque de mãe, ainda bem que tive este momento para desabafar. Há coisas que nós só contamos às nossas mãos, não é? Eu acho que esta imagem ajuda-nos a perceber isto também. É uma imagem lindíssima, realmente. Nós desejamos, nossa, que ela possa espalhar este amor, não é, na casa de tantas e tantas pessoas. E ainda tive a oportunidade também de ver este folhetinho aqui com a novena também, não é? É porque a imagem, as pessoas ao adquirir a imagem, convidamos para rezar, mas por isso também se fez uma novena que tem, sobretudo,
tem citações bíblicas, tem que ter, naturalmente, da passagem da vida de Nossa Senhora, são extratos depois da saudação que o Papa Francisco fez a Nossa Senhora no centenário, e depois tem pequenas orações retiradas também das memórias da Irmã Lúcia sobre Fátima. É muito, muito, muito simples, é o mais simples possível para que possa ser para toda a gente. E tem outra coisa, e também é muito, muito breve, porque eu já fiz algumas vezes, em alguns momentos que nós precisamos de alguma coisa, eu gosto de fazer a novena à Senhora do Coração Orante, e ela faz em 5 minutos, por isso toda a gente pode fazer. Ah, que lindo, que lindo. Oh, meu Deus, não, enfim, estar perto dessa imagem foi algo impactante mesmo, porque a primeira vez que eu vi a imagem, eu só vi do coração para cima, eu não tive a percepção que ela estava de joelhos, não é? Só depois é que eu consegui ter essa percepção, e realmente é uma representação, uau, no mínimo, muito impactante, muito impactante. Ai, meu Deus. E nós temos ainda, na verdade, também a pagela aqui para partilhar. Vamos ver, né? Às vezes acontece isso, nós queremos partilhar. Vamos lá? Sim. Olha, entretanto, eu mandei-te uma das fotografias que o Padre João tem no Facebook, em que está o Papa Francisco com a imagem. Não sei se... Ah, ok. Aqui é na Basílica de São Pedro, que foi também uma história muito interessante. Nós, depois da bênção, saímos pelos jardins da Casa de Santa Marta, e o seminarista, o Francisco, disse: querem levar a imagem à Basílica? Naturalmente, nós gostaríamos que a imagem lá fosse. Mas um dos guardas disse que não. Quem entra na Basílica tem que entrar pela Praça de São Pedro. E ele disse: mas a imagem foi vendida pelo Papa. E ele disse: vou chamar a pessoa responsável. E ela ia embrulhada, assim, embrulhada, e o meu colega, o Padre Joaquim, nesse momento destapou-lhe o rosto. E foi tão bonito, quando o senhor viu o rosto da imagem, disse: podem entrar 5 minutos. Que eu achei uma coisa tão... Se não visse o rosto, ela não podia entrar. E lembrei-me, como certamente todos nós nos lembramos, quando em 84 a imagem da Capelinha visitou também Roma e esteve lá dentro da Basílica, e esta imagem ter visitado para mim foi muito, muito significativa. Temos aqui então a fotografia. Oh, meu Deus. Ele foi muito, muito terno. Ele fez uma carícia na cabeça de Nossa Senhora e no rosto também, e disse: é muito bonita, é muito bonita. Foi encantador estar com ela. Que bênção, não? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Que bênção. Ele, quando estive, uma das coisas que eu achei muito bonitas foi ele disse: nas Jornadas Mundiais da Juventude, vou passar. Achei bonito. Agora sabemos que ele está com problemas de saúde, vamos pedir que ele recupere. Pois é, né? E realmente já são 85 anos, né? Mas de fato, esta missão como Papa é algo muito, muito, extremamente exigente também, não é? Claro, para nós são uns minutinhos, mas o mundo inteiro espere à procura de uns minutos, não é? Minutos. Nós, por exemplo, nós pensávamos que a imagem, se um dia fosse, que nós enviaríamos a imagem pelo correio, que seria pelo avião, ela estaria lá na Praça de São Pedro, eu fazia a benção, mas nós não íamos, não. A partida nós ficávamos cá, não é? Quando surgiu esta ideia, e depois perguntou quantas pessoas podiam ir. Podiam ir 2 sacerdotes, o meu colega aqui da Diocese, naquela altura, posso dizer, naquela noite quase que não dormi. Mas a noite que eu não dormi mesmo foi a noite antes de estar com ele. Nós estivemos com ele no dia 26 de outubro, que agora para nós, aqui em Évora, é o dia da Senhora do Coração Orante. Marcamos como a sua memória, o dia que o Papa venceu, dia 26 de outubro. É por isso que, se Deus quiser, este ano, 26 de outubro, sairá um pequenino livro sobre a história dela, que estamos a elaborar. Mas na noite anterior foi difícil adormecer. E na noite da visita ao Papa, da audiência, foi muito, muito difícil adormecer também depois. Porque estávamos com a cabeça cheia daquele momento tão bonito
Parece que saímos da realidade do mundo para tocar o mundo quase sobrenatural, não é? Belíssimo. Que linda, que linda, que benção. E, Carla, a nossa próxima pergunta tem que ser você como escritora. Olha, você como escritora, gostei. Verdade. Eu até posso apresentar que eu tenho aqui um livro. Não conheço. Que aconselho toda a gente, belíssimo, que aconselho toda a gente a ler. Eu tenho e as crianças da minha catequese também têm. Fala. Eu juro que não paguei publicidade. Não foi. Não foi. Não, Eu até acredito que nem sabias que eu tinha. Por acaso não sabia. Padre João, não falamos ainda dessa sua vertente, da sua vertente de escritor, que tem alguns títulos e já são alguns mesmo. E se eu tenho o título de escritora que me é atribuído agora e tenho um, imagino, não é? Um dia destes a gente arranja maneira de o candidatar ao Prémio Nobel. Mas queríamos saber de todos qual é aquele que, para quem não leu ainda nenhum dos seus livros, por onde é que deve começar? Pois, eu identifico muito com a Carla. Eu não sou escritor. Eu apenas partilho umas reflexões, algumas como um seminarista e outras já como sacerdote, sobre a mensagem de Fátima que tanto há. E certamente, se ter em conta, e quem fizer essa investigação, tudo o que eu escrevo é quase ou sobre Nossa Senhora ou sobre Fátima. Aqui na Diocese, os meus colegas sacerdotes, quando vêm com um livro, já dizem: já vem mais um livro sobre Fátima. Já vem mais um livro sobre Fátima. Porque encanta-me e toca-me, e eu se calhar certamente eu acredito que com a Carla foi a mesma coisa. Eu gosto de escrever quando sinto que tenho que escrever, não é? Não é qualquer coisa, olha, tenho que escrever isto porque tem que ser, não. É porque interiormente eu sinto que nessa altura devo partilhar. E eu posso dizer que quando estava como seminarista, eu escrevia, mas até era mais à volta de poesia, e escrevia alguns poemas, e uma vez um sacerdote, que aqui já faleceu, que estava muito ligado à literatura, uma vez leu e disse-me: ó João, olha que isto dá para editar. Eu achei assim uma coisa, editar isto. E então, nessa altura, contactei as Paulinas, e elas editaram esse primeiro livro de poesia chamado Pegadas de Mar em Caminhos de Areia. Mas era um livro de poesia, e esse podemos dizer que não está centrado em Fátima. Eram os poemas que eu tinha, depois que foram editados. A partir daí, sim, tudo que foi surgindo foi a partir da mensagem de Fátima. Eu penso que há aqui 2 ou 3 que são significativos. O primeiro é que eu mantive correspondência, que eram umas reflexões com a irmã Lúcia como seminarista. Escrevi 13 cartas. E essas cartas eram apenas umas reflexões também como seminarista. E quando foi no centenário, a editora sugeriu que essas cartas podiam ser editadas. Nessa altura eu pensei, há uma coisa, porque ia-me expor muito também em algumas reflexões. Claro que há ali 2 cartas pessoais que não estão lá editadas porque não tenho-as guardadas, ficaram ali porque são extremamente pessoais. Estas não, estas são apenas reflexões. E chama-se Cartas que um seminarista escreveu, à irmã Lúcia, ou Cartas de Coração escreveu. Este penso que é um livro, sobretudo para quem está numa caminhada vocacional, que é um livro pequenino, vale a pena, porque é real, é aquilo que cada um sente. Depois, Peregrinos da Tua Capelinha, também pediram-me que escrevesse umas reflexões para o jornal A Voz da Fátima, e eu fui escrevendo algumas, que me ia sentindo, e esse fala um bocadinho sobre as aparições, sobre os pastorzinhos, e esse livro também, as pessoas sentem-se muito tocadas. E depois só para tocar outro que só tem, eu rio porque só tem uma folha minha. Foi um dos últimos, foi Todos os Caminhos Vão Dar à Tua Casa, e que tem, e que surgiu uma ideia num contexto muito interessante, porque estávamos em pandemia, e nessa altura o meu pai estava bastante doente, o meu pai estava com a minha irmã, e eu tinha aqui várias vezes ao norte, e quando passava para o norte, passava sempre por Fátima. E como sabemos, como Fátima eu sei que isso é. Ir a caminho do norte e parar em Fátima ao subir e ao descer. E então eu passava lá e as pessoas corriam e diziam-me: ó Padre João, reze para que passe a pandemia.
Então, uma vez tive a ideia, disse, por que não pedir a algumas figuras públicas que me ajudem nisto e que partilhem também a sua fé em Nossa Senhora. Naturalmente, eles são 52 testemunhos, eu não tinha esses contactos todos. Já tinha 6 ou 7, não tinha mais do que isso. Só depois, como são as coisas de Nossa Senhora, uns deram-me os contactos do outro. Por exemplo, eu achei muito interessante. A Maria José Pascoal, que é uma atriz que nós todos conhecemos, por exemplo, fez-nos chegar a Unice Lopes, que ela trabalhou com ela também. A Fátima Lopes fez-nos chegar a Tânia, por exemplo, Ribas de Oliveira. Deram assim outros contactos. E no final surgiu esse livro com esses testemunhos que eu digo que é um tratado de amor a Nossa Senhora, porque toda a gente se sente muito, muito tocada por este livro, e como se disse, só tem uma folha minha, o resto, as outras páginas não são minhas, são todas, mas que eu aconselho. E este livro, este vai para a segunda edição também. Há outro que é Os Padres Também Choram, porque é logo dos inícios, também chegou à segunda edição, que são é um testemunho do meu primeiro ano de sacerdote. Primeiro, por exemplo, a primeira Santa Unção que administrei, a primeira vez que estive na Vigília Pascal como sacerdote, são assim momentos também muito bonitos. Esse também está. Mas, eu como digo, tudo seja para a maior glória. Isso é que é mais importante. Só fazer aqui um pequeno à parte, porque esses aqui que nós estamos a ver são apenas uma parte dos livros, não é? Ainda há outros títulos que não estão aqui representados, como Pegadas, Pegadas de Mar em Caminhos de Areia. Depois há novenas que eu também tenho escrito, a novena do sacerdote, no ano sacerdotal, escrevi uma novena pelos sacerdotes com vidas de santos, começa por Santa Teresinha de Meninos. A novena da Caridade com São Vicente de Paulo, tá, esse esgotou. Mas eu costumo dizer-me, um dia quando juntarem estes livros todos, ele dá um livro oceano. Porque eles são tão grandes que quando estiverem todos juntos, e assim já dão um livro. Temos muito aqui, muito para nos dedicar aqui. Olha, mas estamos naquela parte em que o Espírito Santo está cá sempre nas nossas conversas e só responde se quiser. Eu já estou a preparar, porque a pergunta vem no seguimento exatamente do título de um dos seus livros. Porque eu pessoalmente acho que ainda há muita ideia de que ser padre é uma coisa fácil. E agora que falou nessa questão de os padres também choram, e pôs-me a pensar, não que não costumo pensar nisso, porque também por algumas vivências tenho alguma ligação a alguns sacerdotes e bispos, e penso muito nisso. Quando vocês choram, se até Jesus chorou pelo seu amigo Lázaro, não é? Quem é que vos dá colo? Olha, às vezes é uma boa pergunta. Às vezes digo-se, nós não choramos, todos choramos, naturalmente, todos somos pessoas. E choramos de alegria, muitas vezes, como nós, e às vezes choramos também pela dor do outro, também acontece muitas vezes. Por exemplo, quando às vezes alguém vem ter connosco, sacerdotes, e nós só podemos oferecer o essencial, que é a nossa oração, porque o resto já sabemos que não conseguimos, e dizemos, olha, eu estou-te, e aí às vezes também choramos, não é? Porque é Deus depois que tem que agir quando há, por exemplo, uma situação de uma doença de alguém, ou quando há perda de alguém também. Eu senti isso muito, por exemplo, quando a minha mãe faleceu. É muito difícil fazer um funeral à minha mãe. E eu lembro que nesse dia, a minha irmã, eu disse à minha irmã, não, eu posso fazer. E ela disse, já fizeste tantos? Pois, mas isto é diferente. E fiz, e naturalmente, aí percebi Jesus, quando está com Lázaro, e noutros momentos, quando ele olha para Jerusalém e chora. Nesses momentos que é que nos dá colo, uma boa pergunta. Eu sinto sempre, o meu grande conforto, o meu colo, é o coração de Jesus, o coração de Deus. E sinto que vou até Ele sempre através do coração de Maria. Eu, às vezes, assim, nas partilhas, nas paróquias, como parto, digo isto,
Eu, quando entro numa igreja, gosto sempre de pedir a Nossa Senhora como a vossa praia. Porque se ela a conduzir-me até lá, lá há uma entrega, não é? E quando estou no sacrário, muitas vezes gosto de falar aos Jesus também. Dizer aos Jesus, olha, também não vou aqui. Isso é da relação de amizade que estabelecemos. E aí onde encontro o Paulo, e muitas vezes nós sabemos que encontramos esse Paulo também na família, e encontramos também nos amigos. Mas o meu primeiro Paulo é realmente a relação de Deus. E até porque os sacerdotes, se calhar não conta disso, nós, de modo geral, às vezes quando estamos em momentos mais difíceis, não revelamos logo. Ficamos mais resguardados. Às vezes as pessoas que nos conhecem bem, depois deve haver ali alguma preocupação. E, por exemplo, um sítio onde eu me sinto completamente, onde eu me sinto pequenino, posso dizer assim, é em Fátima. Quando vou a Fátima, eu me sinto pequenino. Posso dizer que me sinto sempre criança. E quando somos crianças, nós dizemos tudo até ao jeito das crianças, e se for preciso, rimos, e se for preciso chorar, para chorar. E também acontece em Fátima. Uau! Oh, meu Deus! Carla, é que quando a pessoa está aqui sem fala e passa a palavra. Pode, Joana. Que lindo, que lindo. Há de estar muita gente a ouvir-nos. Esperemos que sim, porque é costume. Espero que comigo não tenha descido. Pode deixar-nos uma mensagem? E isto eu acredito que também de vez em quando nós tenhamos alguém a ver-nos, a pensar assim, deixa-me ver porque isto vai correr mal. Ou porque, e isso acontece mais vezes a mim, as pessoas dizem, mas isso, você tem essa fé porque tem uma vida muito boa, porque tudo lhe corre bem. E a gente costuma dizer que dentro de portas sabemos nós, não é? Quantas vezes nós temos boa cara fora da porta e sabe Deus o que temos dentro da porta. E a porta pode não ser a porta de casa, pode ser a porta da nossa alma. Que mensagem é que quer deixar a essas pessoas que acham e que repetem por vezes a frase porque me abandonaste? É difícil de responder. Eu penso que a melhor resposta que nós damos é com o nosso testemunho. É quando as pessoas também olham para nós e veem que temos esses momentos, mas também houve outros momentos em que as coisas não correram bem e que mantivemos sempre a mesma postura, cabeça levantada e tendo plena consciência que, eu digo sempre isto, que é acima de nós alguém que nos cuida, que é o próprio Deus. E, nós, por exemplo, como padre, como sacerdote, isso acontece muitas vezes. Há pessoas, por exemplo, que às vezes estão a passar uma fase muito boa da vida e correm muito bem e estão muito, muito, muito próximas de Deus. E depois vem um momento mais difícil e parece que se deixam cair, o que é natural. Eu apresento sempre, por exemplo, a ideia dos apóstolos. Os apóstolos eram todos muito valentes até àquela quinta-feira e àquela sexta-feira santa. Depois se fraquejaram. Mas depois também, quando receberam a força do Espírito Santo, todos eles deram a vida por Jesus, menos João Evangelista, que morreu depois com mais idade, como sabemos. Eu apresento sempre isto. O cairmos, às vezes, é humano, porque Jesus também chorou. Agora, todos nós temos que olhar que todos nós, na nossa vida, temos momentos menos bons e dificuldades. E eu aqui lembro-me de uma expressão que a minha mãe dizia muitas vezes. Nunca nos podemos esquecer que há sempre alguém que está pior do que nós. E certamente já ouvimos isso. Nunca, olha, sempre às vezes naquelas dificuldades até económicas. Olha, não dá para comprar o que gostávamos. Ou dá para comprar isto. Mas há gente, se calhar, que nem isto faz. E então eu penso que nestes momentos nós é saber que alguém que nos cuida, e o mais bonito ainda é que Deus se serve de cada um de nós para cuidarmos do outro. E eu digo sempre que o mensageiro de Fátima é este que se deixa cuidar por Deus e que depois, neste amor de Deus, vai cuidar aqueles que estão ao seu lado. E eu acho muito bonito que os primeiros cristãos, também andamos agora ao tempo de Pascal, mas os primeiros cristãos
eram muito interessantes. Era muito interessante porque eles não podiam dizer, senão a maior parte dos mártires vem dessa altura, eles eram martirizados. Mas quando olhavam para eles, como está nos Atos dos Apóstolos, eles diziam: vede como eles se amam. Não era a palavra que os identificava, mas era o testemunho que de nós, devotos de Nossa Senhora, também que não seja necessário dizer: estes são devotos de Fátima, que seja a nossa vida a prová-lo e a comprová-lo também, através dos nossos gestos e através do acolhimento também. E quando alguém diz: olha, a minha vida é melhor, a minha vida está bem, então disse: então vejo por mim para também poder usufruir do grande tesouro que eu tenho. E o grande tesouro que eu tenho é o amor de Deus. Eu costumo sempre dizer que a campainha da minha porta é sempre o amor de Deus. É aí que nós descobrimos realmente aqueles que nos visitam e nos esperam. Ela não fala. Ai, que lindo, que lindo. Que lindo. Porque eu sempre digo isso. Também digo, é muito, muito bom estar convosco. Muito bom sentir também esse carinho e essa ternura da vossa parte. E essa vossa missão, que é feita, como já disse há bocadinho, feita com uma ternura tão grande e o que me encanta mais, feita numa simplicidade tão grande. Porque, como já disse, as coisas de Deus são assim. Eu sinto, não. Aliás, eu acredito que o senhor padre não tem ideia da dimensão que isso tomou em mim quando nós conversamos uma vez e disse-me, né, que eu disse: mas o nosso projeto é tão pequeno ainda, e disse-me que as coisas de Deus começam pequenas, não é? São todas coisas simples, que depois vão tomando forma, desconfio de projetos que já começam muito grandes. Nossa, isso no meu coração me deu uma força tão grande para arregaçar as mangas, coragem, ok, não é? É pequeno, mas é feito com amor, é feito com... Ainda me deu mais coragem, mais força. Portanto, fica a minha gratidão pessoal aqui também por essas palavras que me tocaram tão fundo na alma, assim, me dando mais coragem ainda, mais vontade de persistir, não é? De seguir neste caminho que para nós é iluminado, não é? Um caminho cheio de luz, sempre com maior amor na intenção realmente de poder tocar o coração das outras pessoas, tocando o nosso também primeiro sempre, não é? Então, portanto, nossa, que testemunho maravilhoso. Trabalhamos todos nesta direção, não é? Nesta direção, neste sentido deste amor de mãe, que eu costumo dizer isso, e já quem já me ouviu várias vezes sabe, não é? Este amor que tudo transforma. Porque acredito que este amor realmente tudo transforma. Ainda recebi hoje uma mensagem de uma das minhas peregrinas, que esta semana que ela veio, a primeira coisa que ela me disse, antes de começar, antes de darmos o primeiro passo, ela veio para mim e disse: olha, eu só queria avisar que eu só vim porque minha mãe insistiu muito. E ela vinha sozinha, não é? Uma adulta já, americana. Eu só quero dizer que eu só vim porque minha mãe insistiu muito. Antes de começarmos, ok. Minha mãe disse que eu não podia vir para Portugal sem vir para Fátima. E hoje recebi um testemunho dela lindíssimo, não é? Lindíssimo. Ela acabou a visita em prantos, a chorar muito, e disse-me que sente a sua vida sendo transformada neste amor, não é? Porque basta abrirmos o nosso coração, é um amor realmente que tudo toca, que tudo transforma, este amor infinito. Portanto, as suas palavras também foram tão especiais. Obrigado. Não, mas eu sinto sempre que as coisas de Deus começam por coisas pequeninas. E quando as coisas começam muito grandes, eu não sei se já será muito da parte de Deus, não é? Porque Deus nasceu pequenino, até nasceu numa manjedoura. Hoje, se uma criança nascesse numa manjedoura, era notícia de telejornal, como sabemos. O Filho de Deus nasceu assim. Nasce sempre de coisas pequeninas. Por isso, eu acredito que este vosso projeto, é um projeto de todos nós, terá uma grande expressão, porque leva o amor de Deus. E acredito que também, como já dizia há bocado, a Carla começou agora a sua escrita com os livros, vão surgir outras com os livros desta temática. E as coisas nascem assim. E eu fico tão contente quando sei que ao nosso lado
há tanta gente a caminhar, tantos grupos, tantos movimentos, mas todos nascem ali do mesmo, nascem do testemunho daquelas 3 crianças. Não é? Se não fossem elas, nós hoje não estaríamos aqui. Não havia a Raiz de Fátima, não havia o movimento da Mensagem de Fátima, não havia o Grupo da Imaculada, não havia tanta coisa, não era? Foi através. Então, se eles, os 3, tão jovens, fizeram tanto, nós que já recebemos essa herança, quanto Deus nos pede, não é? Quanto Deus está à nossa espera. Por isso eu acredito que quando fazemos coração, aquilo que vem só pode ser bom, não é? Só pode ser bom. Ai, que conversa tão boa. Já agora mais uma coisa que me faz pensar e que ainda bem que estamos a falar com alguém que é do movimento da Mensagem de Fátima. Eu confesso-lhe que sigo o movimento e não estou oficialmente ligada, mas já estive na tentativa de criação de uma delegação aqui. E faz-me confusão, porque é assim, o insistir do movimento da Mensagem de Fátima, dos grupos do movimento da Mensagem de Fátima, faz-nos perceber que Fátima também começou numa coisa muito pequenina, mas que é uma coisa muito grande. E tanto é que se justifica de cada vez que se fazem encontros dentro do grupo e há sempre alguma coisa para aprender. Não sei se já ouviu esta frase algumas vezes, eu já ouvi e é isso que me faz confusão. Pessoas que dizem, vai fazer uma conferência, mas eu não vou porque eu já sei tudo. Nós nunca sabemos tudo de Fátima. Eu já ouvi isso algumas vezes. É verdade, olha, eu quando há qualquer coisa sobre Fátima, no santuário ou fora do santuário, eu gosto de estar. Em primeiro lugar, há algo que nós aprendemos logo, que é o testemunho da pessoa que está, não é? Por exemplo, agora estamos aqui nós, o vosso testemunho, o vosso carinho, o vosso acolhimento, só por isso valeu a pena. E depois a partilha que se vai fazendo. E há tantas coisas, porque ninguém nasce ensinado e ninguém sabe tudo, é verdade. Como nós podemos aprender uns com os outros. Eu costumo dizer assim, eu gosto muito de aprender com os outros. E se calhar nós que aqui estamos já demos conta disso. Que o que me fascina mais, às vezes eu digo com muito carinho, aquelas velhinhas que às vezes, por exemplo, aqui nas paróquias do Alentejo, já com muitos anos, pessoas que viveram quase sempre só no mesmo sítio, pessoas extremamente simples, que às vezes não sabem ler nem escrever, a minha mãe não sabia ler nem escrever, e que nos ensinam tanto sobre Fátima, como é que alguém pode dizer que eu já sei tudo, não é? Eu penso que, olha, é por isso que existe o Raiz de Fátima para saber, para mostrar também que não sabemos tudo, não é? Estamos sempre a aprender e que aprendemos isso com isso sim. Olha, eu não falo mais, senão ficamos aqui toda a noite. Eu queria... Sim, diga. Não, o senhor Paulo estava a dizer para termos pena dele, por isso eu não falo mesmo mais. Eu pensei, porque já foi dito tanto aqui, essa conversa tem sido incrível, e acho que vou imitar a Carla, algo que a Carla fez recentemente, que é pedir uma bênção final, não é, Carla? Foi tão bonito. Mas antes disso, o seu padre João Luiz tinha pedido para nós partilharmos aqui um Facebook, não é? Sim. É o Facebook da Diocese de Évora, que chama-se Discípulos Missionários, e que apresenta todas as atividades missionárias da Diocese, não só da Mensagem de Fátima, mas todos os grupos e toda a atividade que a Diocese tem. E é uma alegria grande saber que nesta rede social também lá vai estar as raízes de Fátima. Obrigada. Posso até partilhar aqui num instante. Vamos partilhar aqui, só para as pessoas saberem identificarem lá em casa. Aqui está. No Facebook, então, indicado aqui pelo padre João Luiz. Então, os discípulos missionários da Arquidiocese de Évora. Fica aqui a dica, então. Pronto. Tínhamos combinado de passar, aqui está, não é?
Aqui está. E para terminar, então, que já estamos aqui quase há 1 hora a conversar, oh meu Deus. Já passou 1 hora, pensei que tinha sido 2 minutos. Quero agradecer muito mais uma vez a nossa querida Carla Barbosa Rocha, sempre aqui conosco. Mais uma vez sou eu que agradeço. Muito obrigada. E vou colocar aqui o Padre João Luiz aqui em destaque. Então, e se fosse possível para dizer aqui umas palavras de despedida, hoje deixo aqui a despedida a seu cargo. Eu estava-me agora a recordar de um texto que uma irmã religiosa que eu gosto muito, a irmã Maria Amélia Costa, ela pertence às irmãs franciscanas hospitaleiras e que me acompanhou até no meu discernimento vocacional, uma mulher verdadeiramente missionária, ela canta, ela tem discos gravados, e quem sabe se um dia não poderá estar no reino de Fátima também. E ela uma vez enviou-me um texto muito bonito que ela dizia: todos nós precisamos de um coração de mãe que saiba guardar a ternura de Deus e de reparti-la, não importa. E isto foi tão bonito que eu fixei. E eu acho que todos nós precisamos disto, um coração de mãe que saiba guardar esta ternura de Deus, e todos nós que a possamos repartir naturalmente com todos, com os que estão mais longe, os que estão mais perto, até aqueles que não dão importância, mas podem ser tocados também por este amor de Deus que passa pelo triunfo do Imaculado Coração de Maria. Então, para a Eliana, para a Carla e para todos aqueles que nos tiveram a ver, a escutar, invoco de Deus as maiores bênçãos, por intercessão do Imaculado Coração de Maria e também dos santos, Francisco e Jacinta Marques, e da serva de Deus, irmã Lúcia. Abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Imaculado Coração de Maria, rogai por nós. Amém. Muito obrigada, gratidão. Obrigada, Carla. Obrigada, Padre João Luiz. Obrigado. E muito Gosto muito do vosso projeto, já disse, e força. Obrigada. Muito obrigada. E muito obrigada também a vocês que estão aí em casa, que nos acompanham. Até sempre. Raízes de Fátima. Experiências que transformam. Até a próxima sexta-feira. Meu coração cheio de gratidão. Muito obrigada.